Vou falar sobre a gestão de pessoas. A gestão de pessoas no contexto de trabalho colaborativo à distância. Então, começar a falar um pouco qual é a ideia do trabalho, dos objetivos, definir os conceitos, dar uns resultados das entrevistas que foram feitas, baseados nesses os problemas identificados, nos conceitos, e algumas conclusões. Então, a introdução. O que levou a ideia de pesquisar esse assunto? A globalização é uma coisa que está aí, a gente vê hoje em dia as pessoas interagindo com empresas, com pessoas em lugares diferentes. E no contexto de empresa que eu me insiro, eu trabalho à distância. Então, eu vejo que há dificuldades nesse tipo de trabalho. Que as pessoas, os gerentes principalmente, eles precisam se esforçar muito mais para gerenciar uma pessoa à distância do que uma pessoa que está no mesmo escritório. Então, me levou a tentar pesquisar quais são as dificuldades que eles encontram realmente e se há alguma coisa na literatura que reforça esse tipo de dificuldades que eles têm. Então, quais são os objetivos do trabalho? Descobrir e documentar novas maneiras de gerenciar as pessoas no trabalho à distância. Buscar resposta a dúvidas comuns a gestores que se deparam com a situação. Então, o que é a gestão de pessoas? Como ela se define? O papel de gerente, apesar de toda a pesquisa que é feita em cima de gestão de pessoas, ele é um pouco incerto ainda. Ele é caracterizado por muita fragmentação de atividades. O gerente está fazendo uma coisa, de repente ele é chamado para uma reunião, ele é interrompido. Então, é um trabalho que é muito diferente do trabalho do programador. O programador se concentra no trabalho dele e geralmente ele não é interrompido. Então, o meu trabalho é ser um programador, não é ser um gerente. Então, eu queria entender qual o outro lado, a pessoa que gerencia, como ela trabalha. Então, qual é o papel do gerente em si? Ele lida com pessoas, ele lida com papéis, arquivos, ele lida com ambos. Como funciona isso? Então, eu fui pesquisar e encontrei algum trabalho do Christopher Bella Vita. E ele pesquisou outros autores, outros pesquisadores, e chegou à seguinte conclusão. O papel do gerente é fazer com que as coisas aconteçam dentro de uma organização, com suporte ativo, livre e voluntário de outras pessoas, de forma a alcançar os objetivos da organização. Então, o papel do gerente ele é um papel mesmo de liderança, assim, de convencer as pessoas que elas têm que fazer aquelas tarefas e dar uma visão para as pessoas. O que você está fazendo se insere nesse tipo de contexto dentro da organização. Se as pessoas não verem qual é o resultado daquelas que elas estão fazendo, elas não vão se sentir motivadas. Eu estou fazendo essa tarefa, mas não entendo para que isso serve. Então, o papel do gerente é esse papel de liderança também um pouco. O Henri Fayol foi um francês que trabalhava na área de mineração. Ele passou muito tempo analisando a forma como os gerentes trabalhavam. Mas ele analisou principalmente, ele não tentou descobrir o que os gerentes deveriam fazer, mas o que eles faziam. E as tarefas que ele conseguiu identificar foram prever e planejar, organizar, liderar, coordenar e controlar. Então, como eu falei, ele se ateve aos que os gerentes faziam nas atividades deles. E ele disse que essas tarefas são comuns a qualquer área de atuação, seja ela engenharia, seja informática, seja qualquer coisa. Aí, um tal de Thompson, ele tentou analisar a atualidade da gerência de pessoas. E ele identificou muitas mudanças que estão acontecendo na área de gestão de pessoas. E que essas mudanças são a globalização, a tecnologia, que está cada vez mais barata, mais acessível,
Ele identificou que é importante que o gerente, hoje em dia, se preocupe com a performance, que era um assunto da área de relações humanas, e hoje está sendo passado para gestão de pessoas, que há tendências demográficas devido à globalização, de ter pessoas com idades diferentes, alguns mais idosos, mais jovens, e culturas diferentes, por causa da terceirização para outros países, por exemplo. Que há problemas de horário e distância também, devido a essa terceirização. É muito comum hoje em dia se falar de contratação, de terceirização de trabalho para os indianos. Então, a Índia, em relação ao Brasil, aos Estados Unidos, elas estão a muitos fusos horários de distância. E não só a distância de horários também, mas a distância física. É praticamente do outro lado do mundo. E o papel do gerente não é mais tanto um papel burocrático, mas mais um papel de liderança mesmo, conforme foi identificado antes. Então, algumas das tarefas que eram de recursos humanos começaram a ser passadas para a gestão de pessoas. Hoje, um gerente de pessoas ele se preocupa com seleção, ele se preocupa com recompensa, ele se preocupa com desenvolver a equipe e ele se preocupa com o bem-estar das pessoas que estão sendo gerenciadas. Então, qual foi o resultado desse capítulo? O que foi identificado aqui? Foi identificado que o papel do gerente ele precisa se adaptar aos contextos dos dias atuais. Foi identificado também que essas mudanças que Thompson citou, todas elas são relacionadas a times virtuais. Questão de distância, idiomas diferentes, tudo isso tem relação, são consequências do surgimento dos times virtuais. E a minha observação pessoal, como participante do projeto de software livre, é que essas mudanças, essas características se aplicam também aos projetos de software livre. Todos eles têm esse mesmo tipo de dificuldades. Então, o que são os times virtuais? Vamos tentar conceitualizar um pouco isso. O time virtual ele é um time distribuído, não só geograficamente, mas também na questão de horários. São pessoas que trabalham em prédios diferentes, em cidades diferentes, em estados diferentes, em países diferentes. São pessoas que se utilizam da tecnologia para ter uma melhor conectividade, para trocar informações, compartilhar conhecimento e também para reduzir custos. Em que questão reduzir custos? Por exemplo, hoje em dia existem softwares de fazer ligações telefônicas pela internet sem custo nenhum e que diminui o custo, por exemplo, de uma ligação telefônica. Qual a diferença, então, do time virtual e do time comum? A principal diferença é a dispersão espacial, ou seja, como eu citei, eles estão em lugares diferentes. A dispersão cronológica, que pode ou não ser uma característica, eles podem estar em locais diferentes, mas no mesmo horário, mas podem estar em locais diferentes e fusos horários completamente diferentes. Mas a principal característica é que o objetivo dessas pessoas é um objetivo comum. Elas não estão simplesmente em locais diferentes fazendo coisas diferentes. Elas têm que estar com o mesmo objetivo fazendo a mesma tarefa. Uma característica marcante e citada como necessária para o sucesso dos times virtuais é a questão do empowerment. O que significa isso? Dá o poder para essas pessoas de ter autoridade, de delegar tarefas, de poder buscar informação e trocar informação, de buscar recursos para cumprir as tarefas e de ter também a responsabilidade em todas essas questões citadas. Um dos principais exemplos de empowerment é a questão dos times autodirigidos. Os times autodirigidos, eles têm que gerenciar a si próprios com a mínima supervisão. Ou seja, eles não têm um gerente ou uma pessoa que está monitorando o trabalho deles. Eles têm que se autogerenciar. Eles delegam tarefas entre si, eles planejam e agendam quando as tarefas vão ser cumpridas, e eles têm um poder de decisão e de tomar ações para cumprir os objetivos deles. Então,
Esses são os fatores de sucesso dos times virtuais. É necessário que os times tenham essas características, os times autodirigidos, para eles terem sucesso. Se eles não tiverem isso, fica muito difícil eles trabalharem, porque eles têm muito mais overhead, muito mais sobrecarga de comunicação para buscar essas informações do gerente. Eles ficam amarrados, não podem tomar decisões sozinhos. Então, isso é essencial. Quais são os fatores problemáticos dos times virtuais? Por eles serem distribuídos, por eles estarem em lugares diferentes, há muitas características que são diferentes dos times locais. Por exemplo, fica difícil estabelecer relações de confiança. Fica difícil que uma pessoa no time virtual passe a confiar numa outra pessoa se ela não conhece a pessoa. Então, qual é a solução para esse caso? Alguma parte da literatura citou que os encontros face a face são importantes para construir as relações de confiança. Que não há nenhuma tecnologia que facilite o estabelecimento de relações de confiança. Então, é muito importante isso. É importante que o gerente, nesse caso, quando ele monta um time remoto, as pessoas não se conhecem, que ele esteja atento a esse aspecto e que ele tente, quem sabe, agendar um encontro entre essas pessoas que estão remotas para elas conseguirem construir essas relações de confiança. A questão da comunicação também é problemática quando há diferenças culturais. Quando há pessoas, por exemplo, de culturas orientais, essas pessoas podem ter um sotaque diferente, ela pode ter entendimento diferente de algumas palavras. Há muitos fatores que podem complicar a comunicação de pessoas com culturas muito diferentes. Então, um dos artigos citados, ele dá esse exemplo e ele cita que o e-mail talvez seria uma ferramenta que resolveria esse problema. Que o e-mail diminuiria essas diferenças, porque a linguagem escrita ela precisa ser um pouco mais trabalhada, ela não tem essas nuances de sotaque, por exemplo. A questão da produtividade, criatividade também é bastante afetada, porque toda tarefa que vai ser cumprida, ela precisa de um certo nível de comunicação. Se essas pessoas estão na mesma sala, elas podem simplesmente caminhar até a mesa do colega e pedir, o que você queria fazer aqui, você pode me ajudar, eu estou com um problema. Quando as pessoas estão em lugares diferentes, elas têm que se agendar para fazer esse tipo de comunicação. Elas têm que agendar uma reunião, talvez, elas têm que depender, talvez, do horário, da pessoa estar acordada ou trabalhando naquele horário. Então, afeta muito a produtividade se houver essa questão de as pessoas estarem em horários diferentes e em locais diferentes. Como foi citado, o fuso horário, se a pessoa precisa de uma informação de um cara que já terminou o dia de trabalho dele, talvez essa pessoa não vai conseguir fazer a tarefa que ela queria desempenhar naquele dia. Então, ela pode se atrasar bastante. Então, qual é a ligação desse assunto de times virtuais e de software livre? O software livre, os projetos de software livre são citados como sendo o exemplo mais proeminente de times virtuais. São o exemplo assim, mais visível e mais efetivo e que se pode analisar livremente. Por que livremente? Porque pela própria característica dos projetos de software livre, toda a informação, toda a comunicação, ela é feita publicamente. Então, por exemplo, houveram pesquisas que usaram arquivos de uma lista de discussão para identificar quais eram as inter-relações, as relações sociais entre as pessoas dentro de um projeto. Mas não só isso. Como foi citado, quais são as características do time virtual? Trabalhar colaborativamente, através da internet, usando formas de comunicação com baixo custo. Então, se a gente analisar como funcionam os projetos de software livre, são exatamente essas as características que definem o projeto de software livre.
o que mais o software livre tem? Ele é um desenvolvimento distribuído de software, então as pessoas estão em lugares diferentes, estão colaborando através da internet para criar esse software. Agora trazendo um pouco de conceituação do software livre. Por definição também, o software livre, ele é um software, um programa, qualquer coisa, que ele está disponível livremente para qualquer um ler, para qualquer um estudar, qualquer um baixar, instalar no seu computador e modificar. Na definição do software livre, vários desses conceitos estão definidos lá que se algum software não tem alguma dessas características, ele não pode ser considerado software livre. Mas essa questão de ele estar disponível sem custo nenhum, levanta uma pergunta. Qual é a motivação dos programadores em desenvolver software livre, se eles não estão recebendo recompensa monetária nenhuma? Qual é a recompensa que eles recebem por isso? Será que esse interesse é simplesmente um interesse pelo bem comum da sociedade, ou será que tem mais alguma coisa por trás disso? Então, Robert Glass ele fez uma análise da história de desenvolvimento de software e identificou alguns motivos pelos quais não é lógico uma pessoa desenvolver esse software de graça. Quais são esses fatos? A maioria dos programadores detesta fazer manutenção em código alheio. Então, você pensa assim, se o cara não gosta de fazer manutenção de software alheio, ele está fazendo isso voluntariamente, sem receber recompensa, sem receber remuneração, é meio contraditório, né? Outra coisa, a maioria dos programadores sempre gostaram de dinheiro. Tanto é prova disso que a maior parte dos top 100, as pessoas com mais poder monetário no mundo, foram programadores ou são relacionados a empresas de software. Então, qual é a motivação por trás disso? Será que é simplesmente pelo bem comum? Carl Fogel fez uma análise disso, tentou entrevistar pessoas, buscar informações de qual seria o fator motivacional para essas pessoas. E ele, na definição dele, a motivação principal é a troca mútua de respeito através de atividades colaborativas. O que isso significa? Significa que quando você se desenvolve software livre, você manda uma correção para um projeto, aquilo ali vai ser reconhecido pelas pessoas que são membros do projeto. Elas vão olhar para a contribuição que você fez e vão te respeitar. Olha, esse cara fez uma coisa legal. Se o que você fez é um projeto de qualidade, é um trabalho de qualidade, você vai ser reconhecido como uma pessoa confiável, como uma pessoa que tem um certo conhecimento, que tem uma certa experiência. Além disso, a comunicação é um fator muito importante nos projetos de software livre. Há uma frase que diz que você é o que você escreve. E, na verdade, o funcionamento principal da comunicação nesses projetos é utilizando e-mail, é utilizando comunicação por texto. Então, como a gente citou, nos times virtuais tem aquele problema do estabelecimento das relações de confiança. Como as pessoas estabelecem confiança nos projetos de software livre? O estabelecimento da confiança é feito através da comunicação. A pessoa olha para o que você escreveu, se você está sendo, se você não está sendo arrogante, se você está se expressando bem, está sendo conciso naquilo que você está querendo transmitir, você passa a adquirir o respeito dessas pessoas, também na forma de se comunicar. Então, mas não só isso, as pessoas, por elas serem voluntárias, por elas estarem trabalhando voluntariamente, elas já estão predispostas a primeiro confiar e depois desconfiar. Que essa seria, eu acho, que a diferença principal dos projetos de software livre para outros tipos de projeto que não são de software livre. Onde, quando há dinheiro envolvido, quando há outras questões, quando o seu próprio trabalho está em risco, a primeira impressão é, pô, eu vou desconfiar dessa pessoa, eu não conheço ela. E já no software livre é o contrário. Bom, eu vou confiar porque o cara ele já está me ajudando. Então,
Poxa, se eu não confiar nele, eu vou confiar em quem? A questão de liderança também é um aspecto bastante importante dos projetos de software livre. O que é um líder nesse tipo de projeto? O líder não é a mesma coisa que um gerente, por exemplo. Ele não é uma pessoa apontada, ele não é uma pessoa que diz, esse aqui vai ser teu chefe a partir de hoje. A liderança no projeto de software livre ela é adquirida. Ela é baseada na confiança. A partir do momento que as pessoas começam a confiar em alguém, elas veem essa pessoa como um líder. Se ela tem os objetivos semelhantes e se ela tem interesses alinhados com os interesses pessoais de cada um dos contribuidores. Interesses que não sejam comerciais, que não sejam políticos e que não sejam egocêntricos. Se a pessoa está com interesse que é só para o bem dela própria, ela é mal vista dentro da comunidade. Houveram muitos exemplos de projetos que começaram bem e a partir de um ponto a pessoa que estava como líder naquele projeto teve um objetivo comercial. Por exemplo, decidiu vender o programa para ganhar dinheiro para si próprio. E as pessoas, foram praticamente expulsas, né? Ninguém mais queria saber delas. Houveram também estudos tentando descobrir se a hierarquia ela é importante dentro de um projeto. Hill e Schusman fizeram uma análise de todos os projetos de software livre no site sourceforge.net, que é um dos maiores sites de hospedagem de software livre e de ferramentas de desenvolvimento. Por exemplo, eles têm lista de discussão, tem controle de versão, todas essas ferramentas são disponíveis de graça para projetos de software livre. Então, eles pegaram a base de dados desses projetos SourceForge e analisaram várias características de cada projeto. Por exemplo, número de releases de software que tinham sido feitas, número de contribuidores para o projeto e assim por diante, atividade da lista de discussão. E eles identificaram que daqueles projetos que existiam ali, a maior parte deles não podia ser considerado um projeto de sucesso pelos padrões que eles definiram. E que os poucos projetos que tinham sucesso, pelos padrões que eles definiram, todos eles tinham algum tipo de estrutura hierárquica. Tinham uma estrutura definida de papéis para cada pessoa dentro do projeto. Não eram simplesmente um monte de gente fazendo a mesma coisa sem organização nenhuma. Eles tinham realmente uma estrutura hierárquica. Já o Eric Raymond, quando ele escreveu o livro dele, que é a Catedral e o Bazar, ele disse que os projetos de software livre não têm estrutura hierárquica. Então, ficou meio contraditório isso aí. Será que eles não têm estrutura hierárquica no começo, de repente eles desenvolvem uma estrutura hierárquica? Como é que será que isso funciona? Mas, pela definição de Hill e Schusman, realmente os que têm estrutura hierárquica são os projetos de sucesso. Bom, o que a gente tira desse capítulo de software livre? Quais as lições que a gente tem aqui? As pessoas que contribuem para o software livre, elas têm um alto nível de motivação. Elas funcionam trabalhando remotamente porque elas são motivadas, porque elas buscam conhecimento, elas compartilham conhecimento, elas estão predispostas a fazer coisas que talvez em outros tipos de times virtuais elas não estariam dispostas a fazer. A comunicação também é muito importante, mas a comunicação principalmente utilizada é por texto. Talvez porque a comunicação por voz não tenha sido popularizada com programas gratuitos como existe hoje, esses projetos usam principalmente o texto e aprenderam a trabalhar dessa forma. Também que as relações de confiança são construídas simplesmente baseado em comunicação. Eles não sentem a necessidade de se encontrar face a face para precisar confiar numa pessoa. As pessoas partem do pressuposto que as pessoas são confiáveis. Então, baseado nos pontos identificados aqui e nas dificuldades apontadas como dificuldades dos times virtuais, a gente montou um questionário para fazer uma entrevista e escolheu alguns gerentes de projeto que gerenciam times virtuais
e que têm algum conhecimento como participantes ou como contratadores de pessoas que trabalham com software livre. Então, quais foram essas entrevistas? Quem foram os entrevistados? Um foi o Christian Reis, ele trabalha com a Canonical Inc., é uma empresa que desenvolve uma distribuição Linux. Praticamente todas as pessoas envolvidas nessa empresa, como desenvolvedores, estão trabalhando de forma distribuída. O segundo foi o Paul Everett, que ele é gerente de projeto, trabalhou com vários projetos com pessoas distribuídas. Um dos projetos que ele trabalhou foi o site de uma empresa, de uma organização não governamental no Reino Unido. Nesse projeto, ele trabalhou com empresas diferentes, não eram nem pessoas, eram pessoas cedidas por empresas diferentes, em países diferentes, como a Alemanha, a França. O Alan Running, que é, digamos assim, o meu gerente direto. Também, na nossa empresa, a gente trabalha com pessoas em locais diferentes. Tem pessoas na Austrália, tem pessoas nos Estados Unidos. Antigamente tinha pessoas no Canadá também. E quais foram os pontos principais que a gente tentou focar nessas questões? Em primeiro lugar, a seleção, se esses gerentes estiveram envolvidos na seleção de pessoas, para trabalhar nesses projetos, como é que eles viam essas relações de confiança, se eles trabalhavam para estabelecer essas relações de confiança, se eles tinham problemas que foram citados como problemas de fuso horário, problemas de comunicação, qual tipo de comunicação que eles utilizavam, e também a criatividade, performance e conflitos, todos os aspectos citados aqui como problemáticos. Na questão de seleção, o Christian Reis citou que eles focavam principalmente no aspecto técnico das pessoas inicialmente. E, a partir de um certo ponto, eles viram que somente o aspecto técnico, somente a qualidade, a experiência de uma pessoa em trabalhar com determinado software não era suficiente para essa pessoa ser um bom funcionário trabalhando remotamente. Eles identificaram que as pessoas que melhor trabalhavam nesse tipo de contexto eram pessoas que tinham habilidade de comunicação, uma boa habilidade de comunicação, pessoas que se expressavam bem, pessoas que trabalhavam proativamente para buscar informações. O Paul Everett citou que a confiabilidade é muito importante nesse contexto e que as relações de confiança precisam ser estabelecidas o quanto antes dentro do projeto. Sobre a relação de confiança, ele falou o seguinte: é muito fácil estereotipar alguém com que você nunca tomou uma cerveja. Então, a partir dessa frase, você imagina, bom, quando eu encontro uma pessoa face a face, eu conversei com ela, eu sei qual é a história dela, é muito mais fácil eu me apegar afetivamente a essa pessoa, a criar uma relação de confiança, um vínculo de confiança, do que simplesmente pelo que eu me comunico com ela durante o trabalho. Como foi citado anteriormente, nos projetos de software livre isso não é tão acentuado. As pessoas estão mais dispostas a estabelecer as relações. Mas, em projetos onde dinheiro está envolvido, isso é mais importante. É mais importante que as pessoas tenham confiança, porque depende, talvez, do trabalho delas, do resultado que elas alcançam. O Christian Reis citou que talvez essa questão dos programadores de software livre não verem os encontros face a face como importantes é porque até pouco tempo as viagens entre continentes não eram economicamente viáveis. Isso era muito caro viajar. Hoje em dia isso está se popularizando. Outra questão é que quando esses encontros face a face são importantes? Para comunicar ideias complexas a um grupo grande, que entra a questão de uma grande banda. Quando a pessoa manda um e-mail, nem todas as emoções que está querendo transmitir naquele e-mail conseguem ser transferidas, porque não há recursos no e-mail para expressar emoções. Você não sabe, às vezes, se uma pessoa está sendo sarcástica ou se ela está sendo engraçada. Como é que essas coisas se perdem nesse tipo de comunicação? Então, no encontro face a face, digamos, uma apresentação, com uma plateia assistindo, fica muito mais fácil as pessoas entenderem
qual é a mensagem que você está tentando transmitir. Os tipos de comunicação diferentes citados foram, por exemplo, comunicação por voz. Como foi citado anteriormente, com culturas orientais, a comunicação por voz não é tão efetiva, ela é muito problemática. Mas, todos esses gerentes que a gente entrevistou disseram que para eles não havia esse tipo de problema. Então, por que não havia esse tipo de problema? Porque nenhuma das pessoas trabalhando nos projetos deles tinha cultura oriental. A maioria era Estados Unidos, Europa e por ali, talvez Austrália, que é a língua britânica e tal, mas eles não tinham, não é muito comum contratar pessoas do Japão, China ou Rússia, por exemplo. Foram identificadas duas categorias principais de comunicação. A síncrona, que é a voz, por exemplo, a voz, ou a assíncrona, que seria um exemplo texto. Quando essas comunicações são usadas e qual a vantagem de usar cada uma delas? A comunicação síncrona foi citada por favorecer, que ela favorece a linguagem nativa. Quando a linguagem principal dessa pessoa é inglês, fica muito mais rápida a comunicação. Ela é melhor utilizada quando é buscada uma resolução rápida dos problemas. Ela pode ocorrer falhas de comunicação quando as pessoas falam inglês, mas talvez não entendam algumas nuances, algumas gírias, talvez, ou alguém que fala muito rápido, a pessoa não está acostumada, ela tem que ser franca, tem que dizer, eu não estou entendendo o que você está falando, por favor, repete, fale mais devagar. Um dos problemas identificados na comunicação por voz foi o problema da referenciabilidade dos assuntos discutidos. Então, todos concordaram que é muito difícil referenciar essas conversas por voz. E a solução que eles tomavam é de fazer anotações, fazer um resumo do que foi discutido e passar esse resumo para os outros envolvidos na conversa para que eles aprovem e concordem com o que foi decidido. Já a comunicação assíncrona, ela é melhor utilizada quando necessita de um amadurecimento das ideias. Quando você você pede a opinião de alguém, talvez para desenvolver alguma coisa mais complicada, essa pessoa precisa pesquisar, precisa elaborar uma resposta mais complexa. A comunicação assíncrona, utilizando e-mail, por exemplo, é mais recomendada. Ela é melhor também quando é um assunto único. Se for um e-mail que tiver 20 assuntos, fica muito difícil a pessoa responder. Tem que responder cada assunto separadamente. E o Paul Everett citou que as pessoas que são assim, mais tecnologicamente evoluídas, mais acostumadas a passar o dia inteiro digitando, eles levam vantagem, talvez, nesse tipo de comunicação, porque eles conseguem mais rapidamente escrever aquilo que eles estão pensando. Sobre a questão de criatividade, troca de conhecimento, foi citado pelo Paul Everett que é muito importante as pessoas serem encorajadas a trocar o conhecimento, encorajadas a colaborar. Porque se elas não forem encorajadas, se elas forem simplesmente cobradas por resultados, elas vão pensar, bom, é mais importante o meu resultado do que talvez ajudar meu colega de trabalho que está enfrentando uma certa dificuldade para concluir a tarefa dele. Então, isso é muito importante. É importante que eles tenham essa visão de o que é mais valioso, o que tem prioridade dentro do projeto. Se não houver esse tipo de encorajamento, as pessoas simplesmente não vão colaborar. Elas vão fazer o trabalho delas e vão ir para casa. Um ponto muito importante sobre a troca de conhecimento, sobre os times virtuais, é que nos times virtuais não tem aquele tipo de conversa de corredor ou conversa de bebedouro que existe dentro do escritório. Às vezes você tem um colega de trabalho e você só fala com ele nesses intervalos. Está ali no bebedouro tomando uma água e o cara chega, cara, quanto tempo eu não te vejo? Então, esses encontros informais dentro do escritório, eles são muito importantes. E com um time remoto, um time distribuído, isso simplesmente não ocorre. Então, seria interessante, talvez, procurar algum tipo de tecnologia, algum tipo de processo para facilitar esse tipo de comunicação informal e fora de horário, fora de tópico. A questão de fuso horário foi citada como muito problemática. Num dos projetos, Christian Reis causou a divisão total da equipe
tiveram que formar 2 equipes, uma no Oriente e uma no Ocidente, porque simplesmente não tinha como fazer essas 2 equipes, sincronizar essas pessoas. Foi citado que esse tipo de organização no time, com horários diferentes, só funciona se as tarefas forem totalmente independentes. Então, o que isso significa? Significa que as pessoas, na verdade, elas não estão trabalhando com um time, elas estão trabalhando individualmente. Um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra. Então, fica complicado. O gerente que está trabalhando com uma equipe assim, ele precisa ser proativo, ele precisa ser facilitador, ele precisa, quem sabe, acordar mais cedo para conversar com essa pessoa que está num horário mais distante, que está no fim do dia, trazer um pouco de informação dessa pessoa para a pessoa que está no outro horário, dizer, olha, o cara já terminou o dia de trabalho dele, ele conseguiu fazer isso, aquilo, e ele te deixou tal tarefa, porque se depender só da pessoa, a pessoa vai chegar no fim do horário de trabalho, ela não vai ter paciência, não vai ter motivação, talvez, para mandar um e-mail, para mandar uma mensagem para essa pessoa dizendo o que ficou pendente para ela. Os principais causadores de conflito: falta de confiabilidade, pessoas que dizem que vão entregar uma coisa em determinado horário não conseguem entregar, atrasos, falha em se comunicar, por exemplo, saber que você está atrasado, saber que você não vai conseguir cumprir um prazo e deixar isso para o último minuto. Isso é muito mais marcante nos times virtuais, porque dentro do escritório você tem, talvez, um pouco mais de mobilidade, de caminhar até a mesa, se a pessoa pedir, você está conseguindo fazer, às vezes só de estar ali, de estar no mesmo local físico, você tem essa medida de como as coisas estão funcionando, como estão andando. O papel do gerente, nesse caso, é minimizar catástrofes, talvez buscar a informação dessa pessoa e, se ele descobre que essa pessoa está atrasada, tentar trazer uma informação para o cliente, a coisa vai atrasar, a gente não está funcionando muito bem. Um ponto citado, um exemplo citado foi a questão da síndrome da janela quebrada. Foi um caso que ocorreu em Nova York, um artigo de revista que saiu, que falava que quando numa comunidade uma janela é quebrada e fica quebrada por muito tempo sem ninguém consertar, dá a impressão de desleixo, dá a impressão que ninguém está se importando com aquilo. E a partir do momento, todas as janelas daquele prédio vão ser quebradas. Então, dentro de um projeto, funciona da mesma maneira. Se ocorre um atraso, ninguém faz nada. Ocorre outro atraso, ninguém faz nada. E fica dependendo somente das pessoas que estão trabalhando remotamente, talvez mesmo no escritório, de se reportar e de se corrigirem, vai acontecer a mesma coisa, vai virar uma bagunça, ninguém vai conseguir trabalhar. Então, quais foram as conclusões desse trabalho? O foco principal do gerente que vai trabalhar com times virtuais deve ser na seleção e treinamento. Ele deve buscar, principalmente, pessoas que que possam trabalhar nesse tipo de ambiente, porque realmente talvez não haja pessoas que não consigam trabalhar dessa forma. Haja pessoas que tenham timidez, por exemplo, numa entrevista, você pode identificar que uma pessoa é tímida, que ela tem dificuldade de se comunicar. Uma pessoa que tem dificuldade em se comunicar, ela não serve para um time remoto, porque da comunicação é a principal característica de performance, é o fator principal. Então, por exemplo, que tipo de características são interessantes ter essa pessoa? Ter um inglês técnico, ela conseguir superar barreiras de comunicação, talvez ela tente se comunicar com a pessoa de um jeito, por telefone, por e-mail, não consegue, tenta outro jeito, saber quais as coisas utilizar, quais as tecnologias utilizar. Ela precisa ter essa capacidade de estabelecer confiança, talvez não seja possível ela ter um encontro face a face, então ela tem que ser motivada, ela tem que ter o mesmo tipo de voluntariedade que existe nos projetos de software livre, de partir do pressuposto que a pessoa é confiável e depois decidir se ela é confiável ou não. E a questão de automotivação e autonomia também é essencial. A pessoa tem que ser automotivada, ela tem que ter um certo nível de autonomia, ela tem que saber se gerenciar. Como foi citado pelo Paul Everett, essas características elas são inerentes de pessoas que trabalham com projetos de software livre.
Então, talvez, quem sabe, se você vai fazer um projeto de software, vai buscar pessoas para trabalhar remotamente, talvez o primeiro lugar recomendado para se buscar esse tipo de pessoas seria na comunidade de software livre. E como ele disse, para nós, isso não é, para nós que participamos desse tipo de projeto, isso não é tão visível, é como água para o peixe. O peixe está dentro da água e o ambiente dele, ele simplesmente está ali dentro, ele não percebe isso estando de fora. Então, para identificar que isso é um fator importante, que isso funciona assim, que essas pessoas têm essas características, tem que se parar um pouco e analisar, poxa, é assim mesmo que funciona. Que outras conclusões chegamos? O gerente deve ser um facilitador de comunicação, ele deve facilitar a busca de informações, ele deve facilitar a colaboração, ele deve incentivar as pessoas a se comunicarem melhor. Ele deve estar muito atento às falhas que possam ocorrer. Talvez, se há uma reunião por telefone, ele está presente, dele sentir que a pessoa talvez não entendeu o que está sendo falado, pedir, você pode repetir de volta para mim o que o seu colega falou, quem sabe. Ele tem que orientar as pessoas a usar ferramentas adequadas, orientar elas a usar a voz quando a voz é recomendável, orientar essa pessoa a usar o texto quando o texto é recomendável. E na questão de conversas telefônicas também, dele fazer essas anotações e quem sabe arquivar isso e cobrar das pessoas também. Porque se simplesmente for conversado e não for cobrado das pessoas, elas não vão fazer. Foi no telefone, não tem registro, então não vou fazer nada. Outra questão, evitar fusos horários diferentes. Talvez buscar pessoas que tenham essas características, mas num local mais próximo. Por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos buscar funcionários no Brasil, uma empresa na Europa buscar talvez na África. Não evitar diferenças muito grandes de fuso horário. Projetar os projetos para ter uma certa independência de tarefas, mesmo que depois tenha que ser feita uma integração, que é a parte mais difícil, foi citado um arquivo do Melvin Conway, que a integração desses projetos diferentes é a parte mais complicada. Então, tem que ter muita atenção a esse assunto. Encorajamento e colaboração, tentar minimizar os conflitos, como, por exemplo, os conflitos de atrasos, e tentar estabelecer relações de confiança, de repente tentar planejar os projetos, planejar orçamentos, para que seja possível fazer um encontro face a face no começo do projeto e trazer essas pessoas e estabelecer essas relações de confiança entre elas. Então, como trabalhos futuros que poderiam ser feitos nesse assunto, talvez elaborar um processo de seleção que buscasse esse tipo de características, um processo de seleção que servisse de guia para esses gerentes, talvez montar um processo de desenvolvimento dos indivíduos para que, talvez, pegar indivíduos que não tenham as características, não tenham as características de comunicação, desenvolvam esse tipo de característica. E também de pesquisar qual seria o impacto de uma videoconferência, por exemplo, no estabelecimento das relações de confiança e na comunicação em geral. E era isso. Perguntas?